Amados irmãos, bom dia. Estamos aqui nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus, fazermos a nossa escola dominical. Graça e paz a todos e vamos começar. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 até o 11. O título dessa lição desta manhã: Deus, refúgio e fortaleza na hora da adversidade. Um assunto muito propício para nós nesses dias que estamos vivendo com essa pandemia aí, não é verdade? Muita gente com medo, mas precisamos confiar em Deus. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados irmãos, há momentos em nossa vida em que a escuridão é tão intensa que os nossos olhos não conseguem vislumbrar senão nada além da tribulação. Às vezes a tribulação é tão intensa que nós não conseguimos ver uma luz lá no final do túnel. Mas precisamos lembrar que o próprio Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, em Cristo nós temos paz. Ele diz assim: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que nós não podemos esquecer é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo nos fala esta palavra em Romanos 8, 28. Querido, essa promessa não é para todas as pessoas, mas somente para aqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos o motivo de certas lutas e situações que nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las. Contudo, o Espírito Santo traz conforto e tranquilidade ao nosso coração, ao revelar que tudo que passamos vai colaborar de alguma forma para o nosso bem e para a nossa salvação. O salmista nos diz lá no Salmo 46, versos 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amados, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Nós precisamos entender que Ele está vendo todas as coisas, que Ele está ciente de tudo. O que nós precisamos é confiar, precisamos clamar,
Como diz Isaías no capítulo 59, 1, 2, os olhos do Senhor não estão cegos para que não possa ver. Querido, Ele vê. Os ouvidos dele não estão surdos para que não possa ouvir. Ele ouve. E nem os braços dele estão encolhidos para que não possa abençoar. Quando nós clamamos, Ele vem em nosso socorro. O salmista falou também lá no Salmo 27, versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? A palavra de Deus nos garante que Deus, Ele é conosco. Deus é com você. Independente de qualquer situação que você estiver passando, estiver vivendo, lembre-se que o Senhor é com você. O livro de Mateus começa dizendo em Mateus 1, 23, colocar o nome de Jesus de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, Ele é um Deus conosco. E o Evangelho termina lá em 28, 20, Ele dizendo, eis que eu estou convosco até a consumação do século. O Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Por onde quer que você esteja andando, por onde quer que você esteja agora, creio eu aí na sua casa, creia, o Senhor está aí. O Senhor é com você. O Senhor é com você como Ele foi com Josué. Lá em Josué 9 Ele falou, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Olha que promessa gloriosa, queridos. Temos que confiar, temos que crer no nosso Deus. O que nós não podemos esquecer é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A questão não é apenas sabermos que aqui nessa terra vamos atravessar lutas e tempestades, mas sim termos discernimento e sabedoria para conseguirmos superá-las e vencê-las quando elas chegarem. Glória a Deus, querido, nós temos que ter discernimento da situação. Para isso, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus, vigiar e orar. É o que nós temos que fazer como cristãos. É o que nós temos que fazer não somente nas lutas, mas também no nosso dia a dia, nos momentos alegres, ter comunhão com Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz que há uma salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amados, as nossas orações, elas não se perdem. Toda oração que você faz, toda oração que eu faço, que nós fazemos, ela é colocada nessa salva de ouro. Essa salva é um tipo de bandeja, onde é colocado incenso. E no caso aqui, esse incenso são as nossas orações. As nossas orações de fé, elas são como perfume às narinas de Deus. E você pode ter certeza, Deus, Ele não despreza uma oração sincera, uma oração de fé. Ele não despreza quando um filho dele clama por socorro, clama por ele. Aleluia, glória a Deus. Olhai, diz Marcos 16:33, olhai, estai apercebidos sobre o aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhai, estais apercebidos, vigiai, orai. Isso quer dizer que nós temos que estar atento, sempre vigiando, sabe? Buscando discernir
àquele ambiente que nós estamos vivendo, aquele problema que nós estamos enfrentando, e vigiar em oração. Mesmo quando nós não estamos passando, é o momento de nós nos precavermos, estar sempre em comunhão com Deus, sempre buscando a Deus, para que quando chegar aquele tempo da tribulação, nós tenhamos forças para superá-las. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a tribulação vier, confia em Deus. Vejam bem, Jesus conheceu de perto as pelejas desse mundo. Hebreus 4,15 nos fala que ele foi como um de nós, sujeito às mesmas paixões, tribulações. Tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos, Jesus sentiu no corpo dele. Porém, ele não pecou. Mas veja bem, ele foi perseguido, insultado, ele foi maltratado, ele foi preso, chicoteado, julgado e condenado à morte, e morte de cruz. Então, se ele, o Filho de Deus, enfrentou tantas provas, como nós não as enfrentaríamos? Somos melhor do que o Senhor? Não, não somos. Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Por isso que ele disse que nós não devemos desanimar, que nós devemos ficar animados e lembrar que ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu todos os problemas. E você também vai vencer se você estiver junto com ele, caminhando com ele. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, em Marcos 11, 22, nos diz assim a palavra: tende fé em Deus. Ter fé em Deus é confiar em Deus. Quando a tribulação vier, quando o problema acontecer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar em Deus. É crer em Deus. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Lá no Salmo 125, no versículo 1, nos diz as palavras: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Querido, às vezes eu sei, a dor é difícil de suportar. Eu sei. Quantas tribulações eu já passei na minha vida. Tribulações que me fizeram derramar lágrimas. Tribulações que causaram dor no meu coração, que causaram dor no meu corpo. Mas eu, em nome de Jesus, superei. Porque eu nunca deixei de crer no meu Senhor. Ele disse: os que confiam nele são como um monte de Sião. Não se abala, mas ele permanece. Em Hebreus 11:6, a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer nessa promessa. Nós precisamos crer no nosso Deus. Ele é poderoso para nos livrar. Como diz lá em 2 Crônicas 32, com eles estão o braço de carne, mas conosco o Senhor Deus Todo-Poderoso para guerrear as nossas guerras. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam em Deus, que acredita na sua intervenção, que acredita na sua providência. Amém? Segundo passo, irmãos, paciência. Primeiro nós temos que confiar em Deus. E em segundo nós temos que ter paciência para saber esperar a hora de Deus
na nossa vida. Satanás fez um desafio a Deus com o objetivo de levar a Jó a blasfemar. Quantas vezes nós não somos levados a murmurar, a reclamar, a se queixar? Às vezes a tribulação é tão grande que nós não encontramos saída. E esse é um momento que o diabo, às vezes, ele se aproxima para nos levar a blasfemar. Mas a paciência e a fé que ele tinha no Altíssimo deram-lhe estrutura para suportar a adversidade. Meu querido, a paciência unida com a fé no Senhor, ela nos dá estrutura para passarmos por aquele vale tenebroso. Ela nos dá estrutura para suportar aquela adversidade que muitas vezes é doída. Mas a paciência e a fé, ela nos ajuda a chegar a um final feliz. Jó era um ser humano de verdade. Ele era homem como eu, como você. Ele relutou com as suas emoções e seus sentimentos, assim como nós também fazemos. Quantas vezes nós nos relutamos contra nós mesmos? Quantas vezes nós não lutamos contra as nossas emoções? Não é verdade? Jó também era assim. Jó era um ser humano como nós. No entanto, com ele nós aprendemos que não é errado perguntarmos o porquê. Eu já vi pregadores dizer que a gente não deve ficar perguntando a Deus o porquê, etc, etc. Não. Jó perguntou. Jó, naquela hora dolorida dele, perdeu filhos, perdeu riqueza, agora estava enfermo, muita dor. E ele sabia da justiça dele, ele sabia da santidade dele, ele sabia da retidão, da honestidade dele. Deus conhecia o coração dele. E mesmo assim, ele perguntou: por quê? Meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Não é errado você perguntar: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem nessa situação? Mas esses questionamentos não devem se tornar acusações contra o Senhor Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes a gente corre o risco de transferir para o nosso Deus o mal que nós estamos sofrendo. E Deus, Ele não faz nenhum mal a nós. Ele permite que nós passamos por certas coisas, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:28. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Deus às vezes permite, porque Ele tem um propósito nisso aí. Amém? Então temos que ter paciência. Creia que Deus, no momento dele, Ele vai entrar e vai te dar a providência que você precisa. Querido, há muitos anos atrás, numa pregação, eu disse o seguinte, sobre esse tipo de coisa mesmo. Olha, às vezes nós sofremos, às vezes você está sofrendo, talvez você está num leito de dor, mas olha, se Deus está permitindo, se Deus tem um propósito, você pode ter certeza, você vai sofrer, você vai sentir dor, mas você não vai morrer. Foi o que aconteceu com Jó. Deus disse para Satanás: ele está nas tuas mãos, porém não toque na vida dele. E olha que ele, cheio de chagas, de feridas, a ponto de raspar com caco de telhas. Mas Deus não permitiu que Satanás tocasse em Jó. E a mesma coisa comigo e com você, querido. Talvez você esteja aí lutando, enfrentando uma barra que só você e Deus sabe. Mas eu quero profetizar na sua vida: você não vai morrer. Você não vai se sucumbir. O Senhor virá
para te dar a vitória. Você só tem que ter paciência e crer em Deus. Crer nessa promessa que Ele vai te livrar. Aleluia. Abacuque, querido, era um outro profeta também, que tinha o hábito, sabe, de questionar, de fazer perguntas para o Senhor. Você pode ver isso lá depois, em Abacuque 1:13 e 14. Ele perguntando ao Senhor, por que vai acontecer isso? Por que o Senhor vai agir assim? Abacuque tinha o hábito, o único entre os profetas, de fazer perguntas ao Senhor. A maioria dos profetas surgia entre o povo apregoando mensagens do tipo: ouçam a palavra de Deus. A maioria dos profetas era assim. Assim diz o Senhor. Ouve a palavra de Deus. Mas Abacuque, ele fazia perguntas para Deus. Quando Deus vinha, dava-lhe a revelação, e ele estava vendo o que ia acontecer, ele dizia: Senhor, por quê? Qual é o teu propósito nessa situação? Mesmo que todos duvidassem da palavra, o profeta acreditava nela, mas ele sempre queria saber, assim como nós, o que ele estava fazendo e o porquê. Às vezes, querido, você que também quer saber, não é verdade? Quantas vezes eu já perguntei para o Senhor também? Por quê? Se eu tenho orado, se eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho andado na sua presença, como Ezequias, lá no livro de Isaías, quando o profeta disse que era para ele organizar a casa dele, que ele ia morrer, ele virou para o Senhor e disse isso para ele: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho cumprido os teus desígnios, eu tenho feito a tua vontade, tenha misericórdia de mim. E Deus ouviu, mandou Isaías voltar lá e falar para ele: olha, o Senhor ouviu a sua oração, Ezequias, Ele vai acrescentar para você mais 15 anos. Querido, Ezequias também era como eu e você. Nós não somos diferentes deles, não. Você está aí lutando, enfrentando seus problemas, e às vezes você está perguntando, olha, pode perguntar, não é pecado, você não pode questionar, é outra coisa. Se Deus tem um propósito, com certeza, lá na frente Ele vai te mostrar o porquê você passou por isso. Abacuque não era tão diferente de tantas pessoas que hoje andam atormentadas pelo mundo que as rodeia. Elas também pensam às vezes, por onde andará Deus? Por onde anda Deus? Olha que acontece tantas coisas no mundo. Pessoas morrendo de fome, de doença, pessoas sofrendo, sendo assassinadas, há tantas coisas acontecendo. Aonde está Deus? São perguntas que elas fazem. Por que Ele não faz algo a respeito de todas as dores? Antes de eu conhecer a Jesus, eu já perguntei por Deus: se o Senhor é Deus, então por que tanto sofrimento? Mas eu não tinha conhecimento de Deus. Hoje eu não faço essa pergunta. Porque eu sei quem é Deus, como você também sabe quem é Deus. Sofrimentos, injustiça, opressões, guerra e doenças que afligem a humanidade. Muitos perguntam: aonde está Deus que permite todas essas coisas? Se Ele está presente, por que não se pronuncia? Se Ele tem poder, por que não usa? Se Ele é amor, por que não intervém? Abacuque nos mostra que este tipo de pergunta já existia desde o século 7 a.C. E as respostas também. Se por um lado, Deus não pode explicar tudo de forma satisfatória, e nem nós somos capazes de compreender tudo o que Ele nos disse,
Por outro lado, ele nos garante, assim como garantiu a Abacuque, que seus caminhos são justos e virtuosos. Deus nos garante que os caminhos dele são justos, são virtuosos. Se nós permanecermos nesse caminho, com certeza, ele nos livrará dessa adversidade, dessa tribulação. Terceiro, tenha esperança. Primeiro, nós temos que confiar. Segundo, termos paciência. E agora, nós precisamos ter esperança. A nossa esperança consiste na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece nas tribulações dessa vida. A nossa esperança consiste nisto. Consiste na graça de Deus. A nossa fé crê que Ele nos livrará das tribulações. Mesmo que esteja sob a mais intensa tribulação, mesmo que você esteja lá no clima que se dá dor, tenha esperança que chegará o dia em que os seus sofrimentos cessarão. Você não pode perder a esperança. Nós não podemos ser como o mundo aí. Aí no mundo se diz, a esperança é a última que morre. A nossa não morre. A nossa já morreu uma vez, mas ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu, está sentada à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A nossa esperança está viva. A nossa esperança não morre. Com certeza, se nós esperamos no Senhor, vai vir um momento que a nossa tribulação se cessará. Aleluia. Tenha esperança da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos ter essa esperança que Jesus vem aí para arrebatar a sua igreja. Sabe, a melhor coisa da vida é viver na esperança da volta de Cristo. Por quê? Porque enquanto eu estou vivendo na esperança da volta dele, eu me santifico, eu tenho comunhão com ele, eu estudo a palavra dele, eu busco amar o meu próximo, a contribuir com a vida das pessoas, porque eu tenho esperança que num momento ou por outro, na hora que eu não estiver esperando, as trombetas soarão nos quatro cantos do universo e o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Tenha essa esperança, querido. Talvez a tribulação que você está vivendo, você não vai nem chegar ao fim dela, porque Jesus vai vir arrebatar você dela. Com ele, nós vamos ter um encontro com ele nos ares, quando todos o veremos face a face. Então, amados irmãos, tenha esperança. É como Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão de Isaac. Sabe, passou-se quase 20 anos, e a palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Ele teve a esperança contra a esperança. Quando ele achava que a esperança dele já estava desvanecendo, ele renovava a esperança, porque ele cria na promessa de Deus. Seja assim comigo e com você. Lembre-se, você não está só. Querido, quarto, acredite na misericórdia divina. Na Bíblia, encontramos vários homens e várias mulheres de Deus que enfrentaram grandes adversidades. São pessoas que nós temos que tomar por exemplo para nós. Contudo, por acreditarem na misericórdia divina, obtiveram poderosas vitórias. Destacamos nessa sessão 3 exemplos. Vejamos. Ana, mulher de Elcana, não desistiu da maternidade, porque cria no poder do Senhor para verter aquela situação. Todo mundo conhece essa história. Você conhece essa história. Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina.
Penina tinha filhos, a madre era aberta, mas Ana não, tinha a madre fechada. Mas ela acreditava na misericórdia do Senhor. E ela foi buscar o Senhor, e o Senhor deu para ela a vitória. O Senhor abriu a madre dela, e ela teve o filho. E ela colocou o nome dele de Samuel. Samuel é um dos maiores profetas registrados na Bíblia. Ana acreditou na misericórdia de Deus. A segunda pessoa, a segunda mulher, foi Esther, rainha, esposa de Assuero. Esther intercedeu pelo seu povo diante do rei Assuero, porque confiava na intervenção divina. O povo judeu que estava ali, entre os medos e os persas, estava para perecer pela maldade de um homem. E ela intercedeu junto ao rei pelo seu povo. Mas antes, ela acreditou na misericórdia de Deus. Ela convocou todos os judeus para orar e jejuar com ela por 3 dias. Por que ela fez isso? Porque ela cria na misericórdia de Deus. E Deus respondeu à fé dela. Deus honrou a fé de Esther. E o povo judeu foi livre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A outra mulher é a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5, 29. Uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, que cria que se tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Veja, querido, ela foi ao encontro do Senhor, ela ouviu falar de Jesus, ela tinha ouvido falar dos feitos que o Senhor tinha feito por aquelas redondezas onde ela andava. E ela acreditou na misericórdia dele. Olha, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos deles, eu vou ser curada. E ela foi à luta, irmãos. Ela não ficou quietinha lá não. Ela foi buscar ter um encontro com o Senhor. Ela se enfiou no meio de uma multidão. Não sei se andando ou rastejando. Porque ela já estava muito debilitada. Mas ela conseguiu tocar na orla das vestes do Senhor. E quando ela tocou, ela foi curada. E quando ela tocou, naquele momento que ela tocou, o Senhor parou. A multidão parou. E o Senhor olhou em volta. Olhou para o outro lado. Uma multidão ali oprimindo ele. E ele disse: quem me tocou? Eu creio que aquele pessoal ali ficou meio... Pedro chegou perto do Senhor. A multidão te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Foi Pedro. O toque que eu estou dizendo não é um esbarrão, não é uma opressão. O toque que eu estou falando, Pedro, é um toque de fé. É um toque de fé que arrancou de mim poder. E alguém recebeu esse poder e resolveu o seu problema. Então aquela mulher atemorizada chegou para diante de Jesus e disse para ele: Senhor, fui eu. Senhor, eu estava assim. Há 12 anos que eu venho lutando, Senhor, com essa enfermidade. Gastei todos o meu dinheiro com os médicos e nada adiantou. Mas eu ouvi falar do seu amor. Eu ouvi falar da tua compaixão, da tua misericórdia. E eu ouvi um encontro. Mas como estava muito difícil de chegar até o Senhor, por causa da multidão, eu confiei que se eu tocasse na beiradinha do teu vestido, eu seria curado. Foi o que aconteceu. E antes que ela falasse qualquer coisa, o Senhor disse para ela: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou.
Meu querido, creia na misericórdia de Deus. Você pode ter certeza que a sua tribulação, que a sua adversidade, essa luta, você vai vencer pela sua fé em Cristo Jesus nosso Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele pouco importa se uma pessoa é rica, é pobre. Para Ele pouco importa qual é a categoria da pessoa. O que Ele importa é que Ele te ama. Ele te ama como me ama. Ele ama todos aqueles que confiam e que crêem nele. Ele vai chegar para você quando você vencer. E você vai sentir pelo Espírito Santo na sua vida. Vai ouvir aquela voz suave. Ele dizer, a tua fé te salvou. Quando a tribulação vier, faça a sua parte. Às vezes nós queremos. Ô pastor, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Faz uma campanha para mim e etc. Você precisa fazer sua parte. O mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que me ouve, é o mesmo Deus que ouve você também. O mesmo Deus que me deu esse poder, também te dá esse poder. Aleluia. Muitas pessoas, diante de maiores dificuldades, preferem esconder suas emoções. Quantas pessoas que não escondem? Sabe, está apavorada, está desesperada, mas ela esconde. É preciso compreender que somos humanos. Eu não sou um super-herói, você também não é. Você, nós somos humanos. Tiago 5,17 fala de Elias. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E ele orou e pediu a Deus para não chover durante 3 anos. Não choveu. Depois ele orou e Deus mandou a chuva para o povo de Israel. A mesma coisa com você. Elias era um humano como eu e você, com as mesmas paixões nossas. Mas ele orou. E por que Deus atendeu? Porque ele tinha fé. Ele se colocou na dependência de Deus. É o que nós precisamos fazer. Nós não somos super-heróis. Se nós estamos enfrentando tribulação, dificuldade, olha, nós temos que nos render ao nosso Deus. Nós temos que demonstrar isso, principalmente para pessoas que podem nos ajudar em oração. Sentimos amor, alegria, contentamento, mas também sentimos raiva, tristeza, medo. Você está achando que eu sou uma pessoa, né? Não, eu sou medroso, irmãos. Eu tenho medo. Eu só perco o medo quando eu estou na presença de Deus. Quando eu dobro o meu joelho diante dele. Quando eu clamo por ele, eu sinto a glória dele vir sobre mim. Aí, esta glória do Senhor lança fora o medo. Nós sentimos também dor, ansiedade, andamos ansiosos por tantas coisas e frustração. Para vivermos de forma saudável, é fundamental sabermos vivenciar tanto as emoções positivas quanto as negativas. Ou seja, nós precisamos aprender. Nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos. Nós somos pessoas. Nós somos limitados. Nós somos falíveis. O salmista, quando ele orava, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pobre e necessitado. Eu sou pó, eu sou cinza, tende misericórdia de mim. A mesma coisa a gente tem que fazer. Deus teve misericórdia quantas vezes de Davi?
Davi, um homem guerreiro, um homem valente, um homem vencedor na guerra, cheio de autoridade. Mas quando ele chegava diante de Deus, ele dizia: sou pobre. Imagina um rei de joelho dobrado, com o seu rosto no pó, dizendo: sou pobre, sou necessitado. É assim que nós temos que ser. Nós temos que reconhecer que somos seres humanos, nós somos falíveis, nós precisamos de ajuda, principalmente de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o pavor dominar você. Existe grande diferença entre medo e entre o pavor. O medo tem base racional. É uma defesa do psiquismo humano. É uma reação normal de preservação que visa proteger-nos de perigos reais que ameacem a nossa vida. Isso é o medo. Aquele medo que o coronavírus vai me pegar, né? A dengue vai me pegar. Não vou passar naquela rua porque é o medo. É um meio que a pessoa tem de uma alta defesa na vida dela para fugir do perigo. Logo, o medo tem o seu lado positivo, é claro, pois nos torna mais atentos e prudentes. Uma pessoa temerosa, ela fica mais atenta, ela é mais prudente no que fala, no que faz. Como diz lá o salmista no Salmo 119, 120. Já o pavor é um medo incontrolável, irracional, fóbico, que deve ser reconhecido e tratado terapeuticamente a fim de não nos tornarmos reféns dele. Nós não podemos deixar o pavor tomar conta de nós. Nós não podemos deixar o pavor tomar conta das nossas emoções, não. Sabe? Nós precisamos crer, confiar em Deus. Nós precisamos ter domínio próprio nessas questões. Não fique só. Problema, tribulação e luta não são sinônimos de pecado. Não se deixe enganar. Às vezes tem muita gente que pensa isso. Eu estou em pecado. Eu cometi alguma coisa que não agradou a Deus e por isso sobreveio essa coisa sobre a minha vida. O apóstolo Paulo preocupava-se com as igrejas que fundava. Ele disse: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Deus quer que consolemos e animemos outros que estão a sofrer, usando nossa experiência adquirida nos momentos de crise e de dor. Sabe, Deus quer que você seja aquela pessoa, dessa pessoa próxima de você. Deus quer que você seja aquele conforto, aquele consolo, aquela pessoa otimista. Olha, vai dar certo. Olha, você vai vencer. Isso que você está passando, Deus está vendo, sabe? É para melhorar talvez a sua vida. Você vai entender isso mais lá na frente, mas não fique com medo. Deus é com você. É tipo de coisa assim, sabe? Nós temos que usar a nossa experiência que já temos para consolar e confortarmos outras pessoas. Dê graças ao Senhor. Dar graça é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, querido. Não importa o tamanho da tribulação, Deus está no controle. Ele está te vendo. Ele tem um propósito nisso aí, por isso Ele permite. E você pode crer. Da mesma forma que Ele falou com Satanás, para não tirar a vida de Jó, Ele está dizendo para você: você não vai morrer. Você não vai perder. Você é mais que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Creia nessa palavra, creia nessa promessa da palavra de Deus. É reconhecer que apesar de enfrentarmos lutas cotidianas, estamos vivos e prontos para vencer. É certo que os problemas existem, mas estes não acontecem todos ao mesmo tempo, nem em todas as áreas. Dá-lhe graças pela salvação. Agradeça por Jesus Cristo ter morrido na cruz em seu lugar. Por seu nome está escrito no livro da vida. Quando começarmos a agradecer, lembramos-nos de que as bênçãos são maiores que os sofrimentos e as adversidades. Mesmo nas lutas e nas adversidades, louve ao Senhor. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Apesar de toda a dor e de todo sofrimento, o Senhor está no controle da situação. Quando vier a tribulação, confie em Deus. Tenha paciência, fé e esperança, acreditando sempre na misericórdia divina. Faça também a sua parte. Encare o problema, vivencie as emoções. Não se deixe dominar pelo pavor. Faça um autoexame e verifique as possibilidades. Use o seu potencial. Prepare-se para suportar as tribulações. Não fique só e dê graças ao Senhor. Você poderá não resolver todos os seus problemas e nem encontrar todas as respostas, mas com certeza conseguirá amenizar o seu sofrimento e suportar as tribulações até que a tempestade passa. O Senhor é contigo, meu irmão. Confia no Senhor. Creia nessa palavra. Deus, Ele é refúgio e fortaleza nas horas da adversidade. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Olha, confie em Deus, acredite em Deus, tenha esperança em Deus, porque Ele proverá a vitória para a tua vida. Amém? Quero orar com você agora. Aí onde você está, se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos, sabe? Entrega a tua vida na mão do Senhor nessa hora. Apresenta para Ele os seus problemas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ministrar um pequeno estudo sobre o refúgio do Senhor. Pai, que neste momento eu quero te apresentar essa pessoa que está agora na sua casa, está no carro talvez, ou mesmo, meu Pai, com um celular na rua. Essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando tribulações gigantescas, está enfrentando diversidades, meu Deus, tamanhas, que só o Senhor sabe e tem poder para livrar. Meu Deus, toma esse varão nas mãos do Senhor. Toma essa varoa nas tuas mãos agora. Abraça ela. Meu Deus, faça ela sentir o calor do teu espírito agora. Meu Deus, faça ela sentir a tua presença, para que ela creia que o Senhor está com ela nessa tribulação, que o Senhor está com ela no meio desse fogo, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego no forno da fornalha ardente. Assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões. Meu Pai, faça com que ela sinta agora a tua presença na vida dela. Jesus, dá vitória a essa pessoa. Meu Pai, ajuda ela nessa tribulação. Meu Deus, em nome de Jesus, traz cura para o doente. Traz cura para a dor, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abre a porta do emprego, para que essa pessoa possa trabalhar. Meu Deus, em nome de Jesus, entra nesse casamento, nesse relacionamento conjugal, Senhor. Deus, desfaça todas as indiferenças, falta de carinho, de compreensão, de amor. Deus, entra nessa vida conjugal agora, Senhor.
restaura o amor, restaura o companheirismo, restaura, Senhor, as forças. Abençoa, meu Pai, a família. Olha, meu Deus, para o filho, para a filha, meu Deus, para aquela criança, meu Deus, que às vezes está enfrentando um problema, trazendo tristeza para essa família. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa família. Abençoa esse varão, essa varoa, que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora. Senhor, eu estendo as minhas mãos em direção da vida dela agora. Toca, meu Deus, na vida dessa pessoa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, conceda ela saúde desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Eu repreendo todo o poder das trevas, todo o poder do mal contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu ordeno o mal, pega tudo que te pertence na vida dessa pessoa, agora vai embora. Vai embora da vida dela, vai embora da casa dela, vai embora dos filhos, vai embora em nome de Jesus. Pai, eu declaro essa vida agora tocada, abraçada pelo Senhor, curada, portas abertas, prosperidade. Ah, Deus, paz, muita paz e sossego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, creia, Deus é com você. Amado, nós estamos terminando e eu quero aproveitar para te fazer um pedido. Nesses dias de confinamento, todo mundo em casa, a gente sabe que muitos estão passando aí por problemas financeiros gigantescos. Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que tiveram o seu salário diminuído até 50%. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte: se você pode, nos ajuda aqui nessa obra. Nós temos muitas despesas para pagar, para cumprir. E eu quero dizer para você, com esse confinamento, a arrecadação, ela caiu pela metade, sabe? Os nossos pastores que administram aí estão, sabe, se esperneando de todas as maneiras para cumprir o que precisa fazer. Então, se você puder, sabe, dar uma oferta, se você tem condições para devolver o seu dízimo, faça isto para a glória do nosso Deus. Nós estamos aqui, sabe, trabalhando em prol da sua vida, da sua família. Pode crer, cada dia tem um pastor orando e jejuando pelas famílias da igreja. E você está inserido no contexto desse jejum, dessa oração. Então, que você possa nos ajudar, caso você possa, em nome de Jesus. Amém? Vá ao banco, deposita. Se você puder trazer aqui na igreja, sempre tem alguém aqui, entrega para alguém, e o Senhor te abençoará abundantemente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a sua luz sobre a tua casa, que o Senhor levante o teu rosto sobre a tua vida e tua família, tenha misericórdia de você e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem com Deus, ótimo domingo para todos.